Namastê, por um dia de luz, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, sempre digo que é uma honra, é verdade, fico muito feliz de nós estarmos juntos. Aqui está quase trovejando, então se você ouvir uns barulhos é porque vai cair um pé d'água aqui na chácara, então eu peço desculpas antecipadamente. Eu queria pedir também, inclusive, a sua inscrição, tá bom? E eu queria falar de um tema, inclusive eu não quero nem ler, eu quero dar minha opinião sobre um fato que aconteceu. Nessa semana, eu estava falando sobre a possibilidade não, a ciência retrata, né, que Jesus ele tinha a tez mais escurecida, até por ser um homem vivendo no Oriente Médio, onde eu contesto a ideia dele loiro de olho azul. Algumas pessoas, inclusive, diziam que eu estava errada, que Jesus é loiro de olho azul, sim. É uma visão muito ariana, né, que ela difere da realidade. Quando um senhor ele publicou um comentário, né, nesse post, dizendo o seguinte, que ele havia já encerrado a atividade dele no PC e mesmo com o PC desligado, ele ouviu 3 palavras em inglês. E ele perguntou para mim, Mônica, aconteceu um fato estranho. Eu estou acamado, estou passando por um problema de saúde, eu ouvi 3 frases em inglês. O que é isso? Eu respondi para ele assim, meu amigo, eu acho interessante você procurar no Google, porque isso me intriga. Eu creio, e eu deixei bem enfatizado, não acho que é nada paranormal. Procure no Google, pode ser algum problema no seu PC. E eis que veio uma avalanche de pessoas dizendo assim, Mônica, você foi muito mal criada com ele. Inclusive o post está no Facebook, na minha página principal, você vai ler, fui muito educada com ele. Mas as pessoas, elas queriam que eu falasse que sim, que as 3 frases lá que apareceram em inglês, que era um fenômeno paranormal. E eu respondi que, embora seja uma espiritualista e professora da espiritualidade há 45 anos, eu não estava vendo nada de paranormal nesse fenômeno. O que aconteceu? Algumas pessoas que trabalham com software, eles me deram razão. Falaram, Mônica, é comum. Eles deram o nome, inclusive, desses comandos que, embora às vezes o aparelho desligado, pode acontecer de você ouvir o som, né? E muitos falaram, eu fiquei até agradeci cada um que falou isso. Então o que eu queria dizer para vocês? As pessoas perguntam muito para mim isso, Mônica, entrou uma mariposa na minha sala. Gente, às vezes é só uma mariposa. Ou, como disse um amigo meu, às vezes uma vassoura é apenas uma vassoura. Então vocês cobram da gente uma justificativa espiritual de coisas que às vezes não tem nada a ver. No caso do senhor que deu as 3 frases em inglês, por que não é um fenômeno de poltergeist? Por quê? O poltergeist significa um espírito inteligente. Na verdade, a energia desse espírito é provinda do receptor dele. Então, não tem lógica, sendo essa pessoa que me perguntou um brasileiro, não tem lógica o espírito dele provocar uma menção em inglês. É um erro. Não sei se eu estou sendo clara. Então, os fenômenos de poltergeist acontecem geralmente no idioma, no seu idioma. Outra coisa, fenômenos de poltergeist acontecem quase que 75%, 80% com mulheres. As mulheres elas são mais desenvoltas para fenômenos de poltergeist. Os homens têm menos qualidade nessa recepção. As mulheres, sim. O que é um fenômeno de poltergeist? Ele tem muito a ver com os processos assombrosos que ocorrem na nossa vida, provocados e algumas vezes por nós, médiuns receptores. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha 10, 11 anos, bastava eu entrar na sala de tomar café, caía um quadro. Com as outras pessoas que entravam não acontecia nada. Comigo era eu entrar, era um piso frio, não era madeira para provocar alguma situação que ele fosse cair, era eu entrar e caía. Isso começou a ser tão constante que meu pai na época chamou até um padre para me benzer, porque não tinha sossego, né? Poderia ser um fenômeno de poltergeist? Poderia. Geralmente os fenômenos de mais qualidade de poltergeist acontecem com meninas entre 12 até 15 anos, principalmente quando estoura, né, o primeiro ciclo menstrual dela. Então, quem tem mediunidade mais associada ao ciclo menstrual, geralmente a gente tem expansões de estouro de lâmpada, coisas que acontecem. Agora, o que é o poltergeist? É algo
que não dá para entender. Por exemplo, uma moeda que você joga por uma parede, ela consegue transpor essa parede e aparecer no outro quarto. É incrível. Um objeto que você, de repente, uma chave que você pegou, ela some. Pode ser um fenômeno de poltergeist e aparecer num jardim, você está sozinha. Acontece. Eu tive uma cliente minha que ela estava com a janela aberta, inclusive estava trovejando como está hoje aqui, e ela sentiu uma presença de um ser extrafísico. Ela adormeceu, quando ela acordou apareceu uma mancha no tornozelo dela esquerdo, eu vi a mancha. Ela está com essa mancha há 12 anos, ela já foi em todos os médicos e ninguém encontra. Claro que é um fenômeno de poltergeist aliado a um fenômeno ufológico, mas o poltergeist, ele tem essa inteligência, não é? Não é que eu estou desacreditando o senhor que me perguntou. A única coisa que eu acho é que as qualidades relacionadas a fenômenos de poltergeist têm que ser estudados como fenômenos sérios. Não é porque ele acha que, fechando o PC dele, ele escutou 3 frases, isso seria um fenômeno de poltergeist? Não. Se fosse em português, aí eu ficaria mais preocupada do que em inglês. Como eu disse para vocês, eu tenho 45 anos de estudos espiritualistas. A gente percebe, não é que ele está mentindo, longe disso, mas a função da gente orientar. E uma série de pessoas começaram a falar que isso acontece direto na casa dela, que ela escuta vozes do além no PC dela. Aí começou, 100 pessoas dizendo as maiores loucuras. O homem deve ter se assustado, porque nesse caso não era um fenômeno paranormal. Por isso que a gente estuda, a gente investiga, a gente se baseia, o espiritualismo, como ele é uma filosofia que não se baseia em religião, em dogmas, porque o que é religião? Ela se baseia em dogmas que você não contesta, como o nascimento de Jesus provindo de uma virgem. A religião não pode contestar, a espiritualidade contesta. Fala, nossa, se nasceu Jesus através de Maria, na qual não houve a passagem vaginal, por exemplo, significa como é que ele apareceu? Poderia ser um fenômeno ufológico? Poderia ser um ser extrafísico na qual eu acredito? Tanto que Sara, quando ela toca no menino Jesus, ela tem os dedos queimados. A espiritualidade, ela tenta entender fora da religião, que a religião tem seus dogmas incontestáveis. A espiritualidade, ela trafega por essa sabedoria. E assim a gente vai crescendo, adquirindo cada vez mais vigor, poder, conhecimento e, como dizia Helena Blavatsky, na teosofia, mestra da teosofia, a verdade é a minha religião. Vou ficando por aqui, espero ter esclarecido. Namastê, gratidão.